A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é uma síndrome pós-viral que foi descoberta do ano passado, em abril, no Reino Unido, quando descobriram crianças que tinham uma doença parecida com a doença de Kawasaki, que já é uma doença conhecida nossa, mas que, coincidentemente, esses pacientes já tinham tido Covid ali há pouco tempo. E aí foi descoberto que, na verdade, era uma outra síndrome parecida com a de Kawasaki, mas não era a mesma. Essa síndrome, ela geralmente se apresenta de forma grave, são pacientes que têm 3 ou mais dias de febre alta, né, e persistente, resistente aos antitérmicos. Normalmente ele apresenta 2 dos sintomas seguintes, ou conjuntivite, ou sintomas gastrointestinais importantes, como vômitos e dor intensa, coagulopatias, né, hipotensão ou choque. Então, geralmente tem um paciente que já chega chocando no hospital ou bastante desidratado, já com disfunção de múltiplos órgãos. Normalmente disfunção cardíaca, como também acontece na doença de Kawasaki, e as provas inflamatórias, os marcadores inflamatórios sanguíneos, todos estão alterados. Isso aí é uma coisa que é obrigatória nessa síndrome. E aí o pediatra vai suspeitar se ele estiver diante dessa soma de situações. Pode acontecer também um paciente que vá a óbito de forma misteriosa e depois que ele for a óbito, pode-se descobrir que o óbito foi daquele tipo ali. A gente sabe que ela atinge a população pediátrica, ou do máximo adolescentes. Não é uma síndrome que atinge adultos, não costuma, geralmente na literatura é até 21 anos. E a população pediátrica é a menos acometida de Covid. Então a gente sabe que não é uma coisa comum. Dos 225 mil casos que a gente teve na Paraíba até agora, apenas 23 mil foram na faixa etária de 0 a 19 anos. Então a gente não tem um número tão alto de pacientes pediátricos com a doença. E a síndrome inflamatória multissistêmica só existiu em 11 casos. Então, dentro de uma população de 23 mil pacientes pediátricos, 11 tiveram a síndrome. Então, não há motivo para esse pânico nos grupos de WhatsApp, como está todo mundo falando, como se fosse uma coisa super comum. Isso está gerando um pânico que faz com que os pais procurem o hospital de maneira desesperada, com o paciente assintomático. Já aconteceu várias vezes comigo, a mãe desesperada porque o pai testou positivo para Covid e o filho assintomático. Não, mas eu tô com medo daquela síndrome. Ninguém tem como diagnosticar a síndrome multissistêmica com um paciente bom, com marcadores de sangue normais, com paciente sem febre elevada. Ele precisa estar em inflamação para que esse diagnóstico aconteça. O que a gente precisa é saber quais são esses sintomas para correr para o hospital o quanto antes e ser investigado, mas não tem motivo para achar que toda criança por aí, né, de 23 mil, 11 casos é uma porcentagem quase incalculável, né, com várias casas decimais. Então não há motivo para haver essa histeria sobre a síndrome, mas os pais devem sim conhecer os sinais de alerta para que saibam o momento de desconfiar, e os pediatras devem estar ligados, devem estar bastante atentos a esses sintomas para não cair naquele erro de diagnosticar como sendo outra coisa, e muitas vezes nem pede a sorologia de Covid e não sabe que o paciente teve Covid recente e não pensa em Covid naquele tipo de diagnóstico. Então a chave está aí, não ter pânico, achar o equilíbrio entre não entrar em pânico, mas também não esquecer que a doença existe para que ela não passe despercebida, porque ela é que é o nosso novo inimigo da pediatria atual.